tem uma nova adesão. Só que enquanto a gente estava fazendo essa assembleia aqui, Pernambuco entrou em greve. E todo dia é assim. Todo dia é mais uma unidade que entra, e não entra de qualquer jeito. Entra debatendo, porque eu nunca vi greve com tanto debate. Eu nunca vi greve, porque às vezes a gente entra pro salário e é justo entrar pro salário. A gente também está nessa luta pro salário, é um dos pontos fundamentais da nossa greve. Mas quando é só por isso, a gente não debate a instituição como um todo. Então tá muito rica essa greve. A gente estava conversando ali, vamos lá em Lucas, vamos debater com o conjunto dos colegas qual é a situação que existe hoje na casa, vamos todo mundo, vamos migrar de unidade para unidade, conversando entre todo mundo. Agora, vamos combinar o seguinte, é preciso dialogar. Que método? Não tinha outro, gente. A gente pensou muito nisso lá na Chile. E a gente pensou o seguinte, enquanto a gente seguir divulgando, a sociedade não compreende a essencialidade do que a gente faz, porque está chegando sem sacrifício. A hora que parar de chegar sem sacrifício, a hora que um dado parar, a sociedade vai compreender a essencialidade dele. E essa é a força de outras categorias. Gari, quando entra em greve, no primeiro dia dá pra ver a essencialidade do que ele produz. A gente não. É pequenininho, a cada dia um pouquinho mais. Daqui a pouco, opa, estourou um dado, opa, aí desolou as malhas. Mas daí vocês estão prejudicando a bússola que orienta as pessoas a tomar decisão na sociedade. Quem está prejudicando não somos nós. Quem está prejudicando é uma gestão pequena. É uma gestão que apequena o IBGE a cada dia. E quando apequena o IBGE a cada dia, perde capacidade de construir informação. E aí sim a sociedade perde a bússola. A tal da bússola que orienta a tomada de decisões. E os trabalhadores do IBGE estão em greve e seguirão em greve justamente para o Brasil não perder orientação, para o Brasil ter capacidade de decisão. E por isso essa é uma greve corajosa, é uma greve brava, é uma greve, a gente falou aqui na divulgação da PNAD contínua, a gente está cumprindo o nosso papel histórico. Ninguém vai acusar os trabalhadores do IBGE amanhã ou depois, quando esse negócio começar a dar problema sério, quando a sociedade começar a questionar, ninguém vai nos acusar de não ter avisado, ninguém vai nos acusar de não ter cumprido o nosso papel histórico de defesa dessa instituição. Por isso, companheiros, se existem coisas que ainda são problemáticas no nosso debate, é preciso sim que a gente aprofunde o debate. Vamos pensar em duas questões. Uma, tem gente aí dentro passando a andar dizendo que a nossa greve é política. Vamos ter cuidado, colegas, porque é o seguinte, esse é um ano eleitoral e as pessoas tentam usar de qualquer jeito. Até o Sarney, na crise da PNAD contínua, foi lá dizer, viu, eu não falei que o IBGE superdimensionava a pobreza no Maranhão, foi tentar se aproveitar daquela fragilidade que a nossa direção criou, porque ela fragilizou a nossa instituição quando foi a público fazer questionamento metodológico totalmente sem fundamento técnico. Quando ela fez isso, o Sarney se aproveitou e tentou ter um aproveitamento eleitoral. E outros políticos vão fazer isso, mas a nossa greve não está fazendo esse debate. A nossa greve tem um componente técnico importantíssimo. A nossa greve está dizendo o seguinte, independente de quem vai gerenciar esse país, precisa ter projeto para o IBGE. É preciso dizer que as articulações políticas que nós temos feito em Brasília são, sabe com quem? Com a oposição? Não, com o centro do governo, porque esse é um governo que fala que está reforçando o Estado brasileiro. Se reforça o Estado brasileiro, precisa ter capacidade de planejamento. Capacidade de planejamento sem o IBGE não existe. E portanto nós estamos cobrando desse governo coerência num projeto de fortalecer o Estado, fortalecer o planejamento e portanto fortalecer o IBGE. Por último, quero deixar aqui uma proposta. Se tem crise, se não sabe o que é congresso institucional, se não sabe o que significa superar esse passado autoritário e passar a eleger quem a gente quer que gerencie essa casa, que dirige essa casa, vamos debater. Vamos construir como parte do esforço grevista uma atividade de debate, porque a Fiocruz não é o que é sem luta. Foi conquistado um congresso institucional lá. Nas universidades não havia escolha de dirigentes. Eles conquistaram isso, assim como conquistaram historicamente que o salário do professor substituto, contratado de maneira precária, passasse a ser o inicial da categoria. Isso é conquista histórica e nós ainda vamos ver essa conquista histórica acontecer
CNBGE também. Obrigada.